Porque mesmo no mundo árabe, eu confesso aqui ao nosso assinante, inclusive, eu tenho um fascínio muito grande por esses países, pela oportunidade que eu tive durante a minha carreira de repórter, de correspondente internacional, de presenciar alguns dos momentos críticos lá naquela parte do mundo, fora as amizades pessoais que a gente desenvolve com gente da comunidade e tudo, mas é uma discussão muito forte no mundo árabe, essa de quanto que teríamos que, eu estou assumindo a posição agora, a perspectiva agora do árabe. Quer dizer, quanto é que a gente teria que colocar na nossa conta o que acontece de errado e isolar um pouco os fatores externos e olhar um pouco para a própria sociedade e dizer o seguinte, a sociedade civil árabe não se articulou ao longo de décadas, não foi capaz de criar os tipos de instituições que, por exemplo, na Turquia, que não é um país árabe, foi capaz de criar. Ou até, curiosamente, o Irã tem uma sociedade civil mais articulada, apesar dessa teocracia. Apesar da teocracia. Então, quando eu volto a essa questão, o que é particular no mundo árabe? Um sentimento de humilhação nacional, que talvez se manifesta e sempre tentar explicar pelo lado de fora o que acontece ruim do lado de dentro, Gilberto? Isso se poderia usar muitas vezes na América do Sul. Tudo bem, é uma discussão que a gente conhece bem. Da mesma forma. A culpa é do imperialismo. Mas eu vejo o seguinte, que ele tem um elemento, mas eu não estou dizendo assim, o imperialismo, de culpa, parcialmente. Eu diria o imperialismo não olhando assim o papel dos americanos contemporaneamente. Ele é mais para a linha do Vanderlei, indo muito mais para trás, na origem desses países. O acordo Sykes-Picot entre os ingleses e os franceses, criando aquela região. Ou seja, ao invés daqueles países... Não hesite em dizer para o nosso assinante ao que você está se referindo. Você está se referindo à partilha feita por funcionários das potências que saíram vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Você está se referindo ao que levou a Declaração de Balfour em 1917, que divide aquela região em dois. Muitos historiadores consideram talvez se a gente pudesse colocar de acordo em relação a uma data, a data onde tudo começou. Com certeza, porque vários desses países são completamente artificiais. Vamos pegar a Jordânia, Reino Hashemita da Jordânia, dá para a família Hashemita literalmente, aquele território onde na verdade 90% da população é palestina. Ou seja, aquilo é uma bomba relógio 24 horas por dia, que de alguma forma a família, o rei Hussein, o filho dele, o Abdullah, hoje, eles têm alguma habilidade política para governar uma situação que no fundo é ingovernável. Vanderlei, veja bem, há dois elementos colocados agora, nesses poucos instantes atrás, pelo Mohamed e pelo Gilberto, que nos devolvem a nossa linha inicial, que é tentar adivinhar o que vai acontecer. O Mohamed coloca levanta para nós a questão dos fatores externos, o Gilberto levanta a questão da formação desses estados, né? Nação, eles são independentes dos estados, de certa maneira até havia um sonho, né? Da grande nação árabe, pan-árabe, além das fronteiras e tudo mais. Se a gente considerar, vamos dizer, essa consciência de revolta contra interferências de fora, por outro lado, a consciência de que esses estados existem artificialmente e achar que essa primavera vai se espalhar cada vez mais, pode-se também esperar que no limite dessas revoltas tudo seja sacudido, ou seja, até a noção de que essas monarquias deixam de existir, essas fronteiras talvez deixem de existir, como foi o sonho do Nasser. Já vão lá quantos? Quase 60 anos? Quase. Não acredito, eu acho que não é uma mancha de óleo que vá se espalhar indefinidamente sobre essa imagem, o oceano do mundo árabe. A combinação entre miséria e ditadura, em qualquer circunstância, no mundo atual, é absolutamente intolerável. E coloca, de fato, governantes ilegítimos no fio da navalha todo o tempo. É só uma questão, como você de tempo, uma panela de pressão. De tempo e das condições políticas favoráveis, uma chama que leve, um rastilho de pólvora, que leve uma transformação de uma vontade de grupos, de setores da sociedade em ação política, que é o que ocorreu na Tunísia, no Egito, etc. E está ocorrendo hoje em outros países. Mas é onde há, no momento eu vislumbro que é onde há essa combinação mortal, fatal, entre miséria e ditadura. Por que eu estou dizendo isso?
Porque essa questão de países artificiais, nós também temos países artificiais em outros lugares do mundo que se tornaram viáveis, digamos, economicamente, politicamente, etc. Há países artificiais, mais artificiais que os Emirados e os Sultanatos do Golfo Pérsico, não existe. Mas eu não vislumbro nem num cenário médio, de médio tempo, por exemplo, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã, por exemplo, numa revolução popular. Por quê? Porque há condições de desenvolvimento, há distribuição de renda, há até em Omã, se não me engano... que não se ouve falar do Kuwait, claro que não. Até, se não me engano, em Omã, o único país árabe do mundo em que às mulheres foi dado o direito de voto em 2013. Então, não podemos colocar tudo na mesma... Então, vamos voltar nossos olhos, em primeiro lugar, para esse maior país árabe, o Egito, com esse impacto que tudo que acontece no Egito tem sobre o mundo árabe em particular e sobre o mundo islâmico em geral, Mohamed. E você vê o Egito em que lugar daqui? Digamos, pergunta chata, daqui a um ano. Você acha que nós vamos estar falando o que do Egito daqui a um ano? Se nós olharmos para a cronologia do plano que está sendo negociado entre o movimento, que ainda eu não chamaria de revolução, ainda é um movimento, ainda é um levante, mas que está sendo negociado uma agenda com o Comando Superior, Conselho Superior das Forças Armadas, aí nós podemos imaginar que daqui a um ano o Egito teria de fato, ou terá de fato, um governo eleito livremente, de uma forma transparente, com a presença, inclusive, de observadores internacionais do processo, governado por uma nova Constituição, elaborada por uma equipe de intelectuais neutros, que nenhum deles sairá candidato nas próximas eleições, nem para o Legislativo, nem para o Executivo, de modo que eu estou muito animado, inclusive com as declarações que aconteceram hoje, né, na Praça do Tahrir, né, na frente de mais de 2 milhões de pessoas, aonde as Forças Armadas declararam: nós não lançaremos candidatos para a presidência da República. Né? 2. A Irmandade Muçulmana ou a Fraternidade Muçulmana declarou a mesma coisa: nós não lançaremos candidatos à presidência da República. Ou seja, aquilo que o Ocidente tenta colocar para amedrontar o mundo inteiro, para inclusive bloquear essa onda, né, de democratização do Oriente Médio, está caindo agora para água abaixo. Que seria o tal radicalismo islâmico de um lado, ou um golpe militar do outro lado. Nenhum nem outro. Eu acho que todos nós, amigos do Egito, gostaríamos que acontecesse exatamente isso que você está achando que vai acontecer. Vai acontecer, Gilberto? Não, eu digo, porque o cenário que o Mohamed traz é o mais otimista e positivo possível. Eu nem diria que esse não estaria nem no meu otimista. O meu otimista é o chamado cenário turco. O que é o cenário turco? Você tem uma democracia pluripartidária, entretanto o exército funciona de certa forma com poder moderador. Na Constituição turca está previsto que se um partido de origem religiosa assumir o poder, o exército pode dar um golpe, e esse é um golpe constitucional, e isso ocorreu pela última vez em 97. Então eu não acho que o exército no Egito vai perder a posição preponderante. Então esse é o cenário otimista, porque significaria uma democracia, com vários partidos concorrendo, inclusive a Irmandade Islâmica, mas se o islamismo de alguma forma se tornar mais impositivo em sentido de leis religiosas, o exército vai intervir. Esse é o otimista. Qual que é o pessimista? O pessimista eu chamo o cenário libanês. O Líbano também é uma democracia, mas... com eleições. Fruto exatamente dessa estrutura de eleições de vários grupos muito diferentes, no caso há o elemento, obviamente, dos cristãos, acabam... Ou as divisões ali entre xiitas e sunitas. Essas subdivisões geram um constante risco de guerra civil. Que ainda bem que não há no Egito. Não há essas subdivisões, mas ao extremo o país poderia viver um constante caos se, no fundo, o exército tirar um pé do acelerador. Vanderlei, eu estou chegando ao final do primeiro segmento do programa. Eu queria dar a oportunidade a você de encerrá-lo com a sua visão para o Egito daqui a um ano. Eu acho que esse cenário que o Gilberto coloca é bom, é basicamente consistente. Eu seria mais otimista. Eu, como ainda que o Mohamed? Não mais que ele,
talvez na linha do Mohammed. Eu acho que não há uma tradição, e em quase todos os países isso ocorre, não há uma tradição de luta política partidária tal qual nós a conhecemos no chamado mundo de democracias mais consolidadas. Não há. Isso vai ser construído. E em todos esses países, em todas essas ditaduras, independente da denominação formal delas, em todos, quem está no poder de fato é a família, e acima da família, ao lado da família, embaixo da família, é o exército, são as Forças Armadas. Então, todos eles são ditaduras militares. Então, o papel das Forças Armadas, evidentemente, é um papel fundamental. Eu acho que as Forças Armadas vão desempenhar o papel de poder moderador, sim, mas eu sou otimista. Eu acho que haverá tempo para que os partidos minimamente estruturados vinguem e se consolidem e acabem conduzindo o processo. Bom, a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco do programa. Eu queria sugerir uma pergunta para vocês irem pensando no intervalo. Gostaria de sugerir que a gente desse uma espiada agora um pouquinho mais abrangente no restante do mundo árabe, principalmente as implicações com os interesses do que a Rua Árabe chama de potências externas. Fiquem conosco, o intervalo dura só um instantinho. Até já.